Um. Olá, pessoal. Estamos aqui no segundo episódio do Super Bem Podcast, um podcast, né, promovido aí pela nossa clínica, nosso coworking de saúde e bem-estar. Hoje o patrocínio é da Super Bem, inclusive, né? Não temos patrocínio externo, mas temos patrocínio da própria clínica, né? A nossa marca registrada. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, uma convidada que há tempos está prometendo vir conversar com a gente, né? É a psicóloga Luciane Barnavitz. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui também, porque faz tempo que eu te enrolo, né? É verdade. A gente vem conversando faz tempo Muito de tempo. falar, né? A Luciane, ela é especialista, né? É psicóloga, né? Atende em várias áreas, mas é especialista em relacionamentos, né, Luciane? Sim, É uma área que é bem complicada, assim, né? Às vezes parece simples quando a gente pensa, relacionamento é o que a gente tem todo dia, né? sim, Uma conversa, um relacionamento com os pais, com o namorado, um relacionamento no trabalho, né? Mas tem detalhes aí que tornam a vida mais difícil em função da dificuldade do do relacionamento, né? relacionamento. Eu considero que 99,9% dos nossos problemas são gerados pelos relacionamentos, né? Tudo na nossa vida é gerado por relacionamentos, né? Eu tô aqui contigo, tô me relacionando com esse microfone quase maior que eu, Sim, né? E mais pessoas que estão assistindo, isso tudo gera uma pressão, né? Eu até na live eu lido bem, mas esse é meu primeiro podcast, né? Até fiz sim. um. Agora acostuma. Daqui a um minutinho já nem lembra que tá aqui Eu já mais. nem lembro que tô aqui. E eu comigo, né? Tu contigo lá na tua casa, aquele monte de vozes, Sim, né? Que às vezes fazem muito mais barulho do que quando a gente tá na rua, né? Numa metrópole. Eles cobram muito mais da gente, essas vozes sozinha. E aí no teu trabalho, em casa, com os parentes, com namorado, namorada, marido, filhos. Então, assim, tudo na vida da gente acontece a partir do relacionamento. sim. E a gente tem a tendência, assim, como eu falei no início, né, de achar que o relacionamento é uma coisa que ela é meio automática, assim, né? Sim, Mas essas questões mais complexas que a gente consegue chegar num problema mesmo, assim, de quando tem um problema no relacionamento, né? Acaba que muitas vezes a gente continua nessa bola de neve, né? E não consegue evoluir, por exemplo, no sim, trabalho e não se dá conta que é um problema de relacionamento com os colegas, com o chefe, né? Uma falha de comunicação que sim, existe muitas vezes, né? E que a pessoa interpreta de uma maneira e não tem nada a ver com aquilo, né? E aí acaba gerando vários gatilhos assim que ela fica sempre achando que alguma coisa é uma implicância com ela, ou ela não sabe se relacionar, então ela vai cada vez mais, né, se fechando, né? sim. Sabe que eu estava ontem fazendo um atendimento com uma paciente que eu tô praticamente dando alta para ela. A gente continua um pouco porque a gente tem um vínculo muito bom, mas ela já está a ponto de não tem mais necessidade, né, de fazer terapia. E ela estava me contando que o marido dela estava fazendo comentários do corpo dela, que se fosse há muito tempo atrás, ela morreria de dor, né? Sofreria muito. E colocaria toda a culpa no marido, Sim, porque o marido sempre fez esses comentários. E aí eu perguntei, como é que o que tu falou para ele, né? Primeiro me conta o que que ele te disse e depois o que que tu falou para ele. E ela disse que ela só deu risada, porque não atinge, né? Ela, assim como eu, é uma mulher de meia idade, e talvez até por isso que a gente tem um vínculo muito sim. forte, Uma né? identificação, né? E uma identificação muito grande. E ela
ela disse assim, isso ele me falou a vida inteira. E eu sofria porque a minha autoestima não estava boa. E quando ele me falou, aquilo não me atingiu, porque eu tenho total consciência da idade que eu tenho, de todo o histórico que eu tenho, Sim. dos filhos dele que eu carreguei e de tudo que tu me apoiou, né? E eu amei tudo que eu escutei, né? Tá com a autoestima em dia, então. Tá com a autoestima em dia. E isso é um reconhecimento e é uma mudança de nível, assim, muito grande, né? Então, ela mudou de nível, eu fui reconhecida, né? O meu trabalho foi reconhecido, até porque eu não estava trabalhando mais e agora voltei. Então, assim, vale a pena. Sim. A gente vê hoje em dia como tem essa cobrança por padrões, né? Tanto Sim. na mídia, né? Nas redes sociais, a gente vê muito isso, né? Sim, O corpo perfeito, né? Sucesso financeiro, né? Então as pessoas se cobram muito e acaba até entrando em depressão muitas vezes porque não sim. consegue atingir o nível que Atingir. ela tem expectativa que pudesse atingir, né? Sim. É um outro tipo de relacionamento, né? Um relacionamento nosso com as redes sociais. Sim, E as pessoas não se dão conta, eu acho que agora até se dão conta um pouquinho mais, mas a maioria não se dá conta que aquilo ali é uma grande mentira, né? A gente pega o celular, às vezes tu tá aqui, tu tá lá numa janta conversando com as pessoas, às vezes falando até coisas sérias, assim, uns papos cabeça, sim. aí dali um pouco, vamos tirar foto, vamos. Faz a pose e é o que vai pro Instagram e todo E mundo vê, né? continua sério, falando coisas Sim, sérias, né? E as pessoas não se dão conta que elas estão muito sérias aqui, daí, e continua. E assim acontece com todo mundo. Todos fazem isso, né? a gente só posta o que é bom, né? A gente só A posta o que parte é bom. boa. Claro, claro. Só quem, assim, eu vejo quem fala sobre coisas mais negativas é quem tá querendo pôr o pau para quebrar mesmo, quer falar. Os artistas, pessoas famosas que Precisa querem, da polêmica, né? que precisam da polêmica. E até isso, né? Porque às vezes a pessoa olha o artista que tem uma vida diferente, que tá sempre postando, tô num lugar diferente, ou tô fazendo alguma coisa muito radical, ela olha, aquilo ali é a vida dele. Uhum, Enquanto, não, né? Aquilo ali é só alguns segundos que ele filmou ali e é o retrato que tu tens da claro, pessoa, né? claro. Acaba que depois tu São, não tiver uma saúde mental boa ali em dia, né? Tu vai buscar ter aquela vida e não é nada a ver contigo, né? sim, Quando vê, não é uma coisa sim, que tu busca, não é uma coisa que tu almeja ali, né? sim. E para muitos, né, para muitos que se expõem ali, faz parte do trabalho, né, Matheus? Então, assim, quantas vezes eu mesma postei, fiz vídeos que eu precisava, porque é meu trabalho, né? Sim, Eu trabalho nas redes sociais. E se eu tivesse que ir pro consultório, eu iria fazendo chuva ou sol na minha vida, né? Sendo bom ou sendo ruim, eu iria trabalhar, iria atender meus pacientes. E não estando bem, e quantas vezes eu precisei postar não estando bem, sim. né? Pra manter a imagem ali da... Porque é uma necessidade, eu tenho que estar aparecendo, né? Eu tenho que estar ali, Tem que estar presente, tenho né? que estar presente. Há quanto tempo trabalha com psicologia, Lu? Quase 15 anos já, Quase 15 anos. quase 15 anos. No início não tinha tanto... Não tinha, na verdade, Não, assim, não né? A tinha. rede social como a gente tem Não, forte hoje, assim, não, né? não. Instagram, É, hoje o TikTok, né? Muito forte também, uhum, né? uhum. Eu, meu maior sonho era fazer psicologia. E
eu nunca morei num lugar que tivesse a faculdade de psicologia. Sim. Então, eu morava em Santa Maria, que era um grande centro de universitário, né? Não tinha. Eu casei, me mudei, fui morar numa cidade bem pequenininha e faculdade tinha só perto dali, em União da Vitória. Eu morava em São Mateus do Sul. E eu saí de lá uns 2 anos depois, abriu a faculdade de psicologia em União da Vitória. Sim. Aí eu fui morar em Francisco Beltrão. Tinha pouquíssimas faculdades lá, todas particulares, tinha poucos cursos. E um dia eu liguei para casa de uma amiga e o marido dela disse assim: ah, Lu, ela não tá, ela foi a Pato Branco fazer inscrição para o curso de psicologia. Chamou. Eu digo, não acredito, e como é que ela não falou isso para mim? E no outro dia, isso era um domingo, na segunda-feira eu fui a Pato Branco, fiz a minha inscrição, no domingo foi o vestibular. E aí eu fiz. Começou o curso. A minha primeira formação é educação física, que eu adoro dança, mas era muito focado em jogos, então não deu muito certo, não aqueceu meu coração, porque o meu sonho mesmo era Sempre foi psicologia. psicologia. Mas essa questão, hoje trabalha muito com mulheres, né? Sim. No empoderamento feminino e ter essa questão da autoestima que tu falou da tua paciente agora há pouco. Mas isso foi uma construção dentro da tua carreira ou foi algo que surgiu assim há pouco tempo, tu entendeu que isso seria um nicho assim que tu gostaria de trabalhar mais assim, né? Até pela tua experiência pessoal de vida assim, né? Falou tudo. Os meus primeiros pacientes no estágio foram homens. E eu tive um histórico com meu pai que não foi muito bom, né? Meu pai bebia, era o maior sonho da vida dele, era ter uma menina. E eles tiveram, né? Meu pai e minha mãe tiveram 4 meninos para depois eu. Então, eu fui um pouquinho mimada, né? Imagino. E aí, então, assim, é interessante porque a psicologia, os teus pacientes, eles vêm exatamente para tu aprender com eles, né? E não vem nada do que tu não precise aprender. E os meus primeiros pacientes, então, foram homens. E aí eu me virei bem com eles. Depois tive outros pacientes homens, mas eu gosto de trabalhar com mulher. Gosto muito de trabalhar com mulher. Porque a mulher sofre muito sem necessidade. Muito pela questão da cobrança também, né? Sim. A cobrança em cima da mulher é muito maior que a do homem. É muito maior. E o maior problema da cobrança de toda a sociedade não é toda a sociedade, é ela mesma. Né? O maior problema da mulher é a cobrança que ela tem dela. E é com essas mulheres que eu gosto de trabalhar. Porque quando dá o clique nelas, elas mudam de vida. Sim. Quais seriam, assim, se fosse colocar uma lista, assim, os três maiores problemas de relacionamento, assim, que as mulheres enfrentam, assim, hoje em dia, assim, tu tens contato, assim, com teus pacientes, né? Sim. Relacionamento conjugal é o que elas mais me procuram, né? É o que mais tem. É o que mais tem, relacionamento conjugal. Se tu olhar no meu Instagram, quando tem comentário, quando tem maior participação, mais curtidas, é postagem de casal. Aí o segundo é valorização. Tanto profissional quanto pessoal também. Principalmente o pessoal. Depois vem o profissional. E essa cobrança, o terceiro seria a cobrança da sociedade.
Sim. Por mais que a gente saiba que todo mundo sofre devido à pressão da sociedade, que somos nós, né? É uma Exatamente. pressão que A gente faz parte da que a gente sociedade. faz parte, né? A gente fala sociedade, parece uma coisa tão longe, né? Mas é uma cobrança nossa também. Mas o que mais pega é o relacionamento e o sentimento de desvalorização da mulher. E é aí que eu trabalho. Porque todo problema de relacionamento tem a ver com o sentimento de desvalorização. Sim, ela entende que ela não é suficiente para o marido, não é Sim. suficiente para conquistar as coisas na vida, né? Uhum. Porque ela não se sente segura em fazer as coisas, né? Até a gente vê muito isso, né? A própria questão do machismo, assim, né? O homem Sim. é menos cobrado esteticamente, por exemplo, que a mulher, né? Sim. A mulher é muito mais cobrada. Então, hoje nós temos na Superbem uma área de estética, né? Então, a maior procura é mulher. Também por uma questão que o homem também foi muito tempo reprimido, assim, nessa questão da estética, assim, Nem de podia, não né? podia, né? Não, Deus o livre. hoje está tendo um crescimento também da Uhum. estética masculina, né? Sim. Mas a mulher busca muito isso, de até cuidar do corpo, né? Cuidar Uhum. da parte mental, nutrição. Ela investe mais nisso que o homem. É Uhum. um pouco para a questão da consciência, que a mulher, né, no geral, assim, é mais evoluída nisso que o homem, né? Uhum. Mas também muito por isso, porque tem essa cobrança, assim, da estética perfeita, né? Ela busca um padrão que ela viu na novela antigamente, né? Mas que ela viu Aham. Nas redes nas redes sociais. sociais, ou que ela viu uma atriz que ela admira, Uhum. uma cantora, e aí é o que ela mostra no Instagram, que é uma pessoa maquiada, cheia de filtro também, né? Sim. Não mostra, assim, as imperfeições, né? Sim. E acaba gerando essa necessidade de chegar um pouco mais, né? Não se sente bem mais com ela mesma, assim, então isso gera esse desconforto, assim, né? É um pouco do machismo, um pouco também da evolução da mulher, né? De Sim. querer buscar mais, assim, que o homem, né? É, se tu for ver, a mulher hoje, eu tenho 53 anos. Eu nunca tomei muita água, nunca cuidei muito da minha pele, então assim, hoje eu já aparento muito mais a idade que eu tenho. Quando eu era um pouco mais nova, ninguém acreditava. Também eu acho que por causa do tamanho também dá uma Sim, disfarçada, né? Mas a mulher de hoje, ela. Eu vou usar um exemplo da minha casa, por exemplo, né? O meu pai faleceu com 54 anos. Eu bem tenho novo. 53, mas ele era um senhorzinho. Sim, E não é só uma visão minha, porque filho sempre acha, né, que nossa, que os pais são velhos, né? Os teus com certeza também vão, mesmo tu sendo sim. super A gente novo, sempre vê como mais velho, né? sempre vê com, né, aquela coisa assim de mais velho mesmo. E eu tava conversando semana passada com uns tios. Uma das tias tem 90 anos, mas é uma serelepe. E mais outras duas tias e um tio. E a gente tava conversando sobre as idades e sobre o falecimento do meu pai. E elas também tinham essa visão. Que ele era mais velho. Porque ele era mais velho. Elas se apavoraram a hora que eu falei, porque elas não lembravam mais da idade, né? Até porque o meu pai era cunhado delas, né? Que é a minha mãe, que é parente de sangue. Então, assim, hoje em dia a gente tá com 50, 60 anos e tá super bem, Sim. né? Por causa desse cuidado que agora tá acontecendo. Alimentação, né? Sim, Hábitos de vida também, tá aham, bem diferente, né? é, E é uma coisa que a nossa geração, assim, vai tendo mais acesso, né? E sim, também um pouco pelo preço, os valores mudaram um pouquinho, se tornaram mais acessíveis para as pessoas investirem em sim, saúde, né? uhum, Na questão da estética ali. Então, muda um pouco, assim, né? Antigamente nem vamos tão longe, assim, mas, tipo, na minha infância era comum, assim, comer salgadinho, né? sim, Comer qualquer
Coisa que hoje a gente olha assim, né? Pô, um negócio que é totalmente. Não tem porquê. Chega a dar um É horrível, assim, arrepio. né? Aham. Come de vez em quando, às vezes, assim, mas não é algo que. Como era na nossa infância, né? Sim, Então tudo isso foi evoluindo. Só que mais recentemente, com a internet, com essa velocidade que a gente tem em tudo, né? Tudo vai junto, né? Então, tanto se evolui nessa questão de entender as necessidades assim que nós temos de cuidar do corpo, da saúde, né? Como também essa questão da cobrança, né? Que a gente sim, estava falando, né? sim. É uma coisa que tu citou aí da cobrança da sociedade que eu quero falar, porque daí assim não vou falar só das mulheres, né? Sim, Porque vocês homens também merecem serem um cuidados, pouquinho né? só. Um pouquinho menos. É, na verdade, a sociedade cobra um monte também do homem, né? O homem, ele não pode chorar, ele tem que ser forte, ele tem que ainda se cobra que ele venha prover a família, Sim, né? O homem tem muita cobrança e isso adoece muito também, é verdade. né? Guardar o sentimento ali, né? É, daí começa a ficar, né, com a casca grossa e chega aquele marido briguento, azedo em casa. É a casca que a sociedade colocou nele. Sim. A gente vê na clínica mesmo, a maior procura, assim, é por mulheres, é de mulheres, né? Sim. Então, se a gente for olhar os números, assim, até esse dia eu estava olhando assim, no geral, assim, é 75% de mulheres que frequentam. Não Uhum. estou falando da estética, só da parte psicologia, nutrição, Sim, sim. massoterapia, é O mulher que autocuidado, é né? o autocuidado, né? É mulher que frequenta, né? Então, o homem, ele tem essa questão que tu falou, né, ele é muito fechado, né? Então ele só vai procurar um médico quando ele tá na última da dor, assim, quando ele Sim, não conseguir caminhar sim, mais, né? sim. E ele não procura uma prevenção, né? Não procura cuidar do corpo, não procura. Porque ele foi acostumado assim, que o homem tem que aguentar, não pode chorar, como tu É, falou. aham, então assim, as pessoas não sabem por que que as mulheres se cuidam tanto e os homens não. Mas, emocionalmente falando, a mulher é frágil, né? Ela é mais delicada, né? É uma visão da sociedade. Sim, E o homem não. tem O que ser homem é protegida, né? forte, né? Então, claro, é o que a sociedade criou. E aí o homem só vai atrás de cuidado emocional no extremo. É um negócio que vai perpetuando, assim, né? Parece que é uma. Claro, existe uma mudança bem grande acontecendo, assim, né? Muitas mulheres já Uhum, entenderam isso e buscam seu espaço, né? E estão empoderadas em todas as áreas, assim, né? uhum, uhum. Mas existe ainda uma resistência mais antiga, assim, desse machismo, assim, patriarcal, né? Sim, Tanto na questão de trabalho, né? Quanto na questão pessoal, assim, né? Então, sim. os relacionamentos, eles passam muito por isso também, assim, na dificuldade de conseguir entender o outro, né? Com base na expectativa que tu tens do outro, né? Então, o homem, ele acha, se ele é machista, assim, que a mulher vai ser aquela mulher cuidadora, né? Que ela vai ser mais delicada, como tu falou, né? E a mulher, muitas vezes, ela espera um homem protetor, né? Sim, sim. Então, a gente vê muito isso, assim, os casais, assim, nesse conflito, assim, né? De o que esperar do outro, né? É, eu tava preparando um material essa semana pra colocar, né, nas redes sociais e eu não sei se é porque eu sou da área de psicologia, né? Mas é uma coisa que todo mundo sabe, que o diálogo é muito importante, Sim, né? Ele é imprescindível para qualquer relação, né? E no trabalho, marido e mulher, namorados, irmãos, né? E ele é sempre bem menor do que deveria ser. E os namorados, para não serem chatos um com o outro,
não fazem as combinações que são muito importantes. Sim, o acordo ali, Os né? acordos. Aí é muito necessário, não tem como um casamento dar certo sem ter os acordos já pré-nupciais todos resolvidos da melhor forma, porque depois tu vai ter que resolver isso. Sim, E com a individualidade que hoje nós fomos, não a minha geração, não tanto a minha geração, mas a tua, que as pessoas têm que ser independentes. E aí, quando dá esses choques, aí vem os problemas de casamento. é muito por essa questão da cobrança, como tu falou, né? Uhum. Então, às vezes, num casal ali, o homem é mais desorganizado, por exemplo. Aí ele deixa a roupa no chão, ele deixa, né, não arruma a cama, Uhum. mas é uma característica da pessoa. Tá, embora ela possa mudar isso, para tentar Sim. melhorar um pouco como pessoa, Aham. assim, é uma característica dela. Sim. E às vezes a pessoa desde o início sabia que essa característica ali era dela, né? E mesmo assim ela se sente incomodada com aquilo e não comunica isso de uma maneira eficiente, né? Então ela vai acumulando aquilo, vai acumulando, uma hora ela chega, pô, pelo amor de Deus, Explode. como é que tu tá Sim. fazendo essa sujeira em casa? Como é? E isso é uma coisa É um mais acordo que não foi feito, prática. né? É uma coisa mais prática e que não é tão problemático. Mas se acontece nessa situação mais prática, imagina nos sentimentos, na, na hora da religião, na hora do que tu gosta, do que tu não gosta, do que é explicar para os filhos, né? Sim. O uso de droga, o uso de bebida, muita coisa tem que ser discutida, Combinado também, né? dialogada. Combinado às vezes, né? Sim, sim. O que seria assim, tipo, se pudesse dar assim, ó, vou te dar algumas dicas, né, para melhorar o relacionamento das pessoas no sentido que tu falou do acordo, né? Como pode ser feito um acordo assim, o casal que tá assistindo assim, ó, como é que funciona essa questão do acordo, né? No relacionamento de casal, no caso. É. Os homens não serem tão resistentes ao diálogo, né? Porque existe esse preconceito que já tem, né, até o apelido ADR, né? De- Aham. Então, se não quiser ter muitas DRs depois, que tenha diálogo então, antes, Sim. né? Combinado não sai caro, né? Combinado não sai caro. E uma das coisas que eu explico para as minhas alunas é sobre a bagagem que cada um traz. Isso é muito importante. É muito importante para um relacionamento. Cada um. Por isso que existe o namoro. Para ir conhecendo, daí conhece o namorado, conhece o jeitinho um do outro, conhece a família, né? Conhecer a família é muito importante para um casal. Porque ali tu vê situações da criação, situações de como os pais se tratam, de como se o casal já não mora mais junto, como que é a relação deles, tudo isso é muito importante. Porque depois tu vai casar com todos. É verdade, é um pacote que tá É um comprando. pacote inteiro. Não é uma coisa isolada assim. Não é uma coisa isolada. E aí tu já tá preparado, né? Se tu ama, tu não precisa descartar por causa da família. Mas tu já tem vários indícios de coisas que vão acontecer. Já saber como lidar com as coisas também, né? Claro, tu já tá preparada. E aí entra muito o desenvolvimento pessoal, né? As pessoas se autoconhecerem e, se autoconhecendo, começa a entender ações dos outros também. E aí o casal consegue. Não é fácil, não é, né? Tu é casado, eu também sou, não é fácil. Mas tem muito como dar certo. Que tu vai ter que aceitar o limite do O outro, né? limite do outro. Sim. Respeitar o limite do outro Respeitar. e
E Abrir mão de algumas coisas também. abrir mão de algumas coisas e levar, se tu tá indo pra frente, levar o outro junto. Né? Uma coisa que eu tenho, né, eu atendo geralmente online, mas eu tenho os cursos que eu dou e ali eu explico muito sobre. Elas me perguntam muito no direct e eu explico. Porque muitas dizem assim, Lu, eu tenho medo de me desenvolver e me separar. Várias. O que o marido vai achar dessa questão da evolução dela, É. por isso. Porque tem alguns que têm a cabeça muito fechada para isso, e é a maioria, né? A gente sabe. Então, elas têm medo de seguir em frente e acabar se separando. Então, muitas ficam namorando, sabe? Namorando o curso. Conversam comigo, me chamam no Tem medo de direct. crescer, assim. Tem medo de crescer. Mas o teu curso, ele é focado em que, assim? Qual o foco principal do teu curso? É desenvolver na mulher o que ela já tem dentro, fazer com que ela reconheça o que ela já tem dentro dela, né? De uma forma romântica, eu chamo diamante, né? Que todos nós temos algo especial, todos nós temos o nosso diamante. Só que desde que a gente nasce, a gente escuta tanta coisa negativa, né? Uma criança virar o copo na mesa, Uma briga já. já é uma briga. Isso é normal. Criança não tem destreza, né? Então, assim, as crianças são tão maltratadas emocionalmente quando ficam adultas, não se acham capazes, se sentem altamente desvalorizadas, né? E elas próprias não se valorizam e procuram qualquer tipo de homem. Outra coisa que eu falo bastante é no dedo podre. Sim. Tu já deve ter visto alguma O que é o dedo postagem podre, sobre né? o que é. O dedo podre. E é engraçado, né? Elas acham muito engraçado, porque elas sempre escolhem, elas têm um azar que elas sempre escolhem, sempre tem o dedo podre. Sim. Mas o problema não é o outro. O problema não é o outro. O problema é o dedo dela que tá pra fora e teria que estar pra dentro pra ela se Ela conhecer. tá buscando algo para completar ela, enquanto ela tem que ser completa sozinha, né? E geralmente o que é essa bagagem que eu falo, né? Que a terapia relacional aborda muito, né? Sobre a bagagem. E o que geralmente essa moça passou? Ela teve um pai que deu pouco amor para ela, para os irmãos, para a mãe dela. Ou então ela teve um pai extremamente abusivo, muitas vezes até moralmente, nem é tanto que tenha batido. E tem os que batem também, lógico. Sim. Mas o que ela entende com tudo isso, Matheus? Ela entende que isso é amor. A verdade dela é isso, né? A É o verdade. que ela Sim, viu e identificou como sendo amor. Né? como sendo amor. E o amor em si, ela conhece que é muito pouco. Então, qualquer homem, ela tem uma carência muito grande do pai, né? Sim. Então, ela procura muito um homem para encontrar aquele homem que ela não teve, que foi o pai. E aí, um pouquinho de amor que ela receba, Já é o suficiente para preencher ela, né? Já O que ela é. tava procurando. Já Mesmo que é. todo o resto seja horrível, né? Uhum.
o homem seja abusivo, não respeite, Sim, chega sim, bêbado em casa, sim. né? E aí que dá toda a bagunça. Então ela sempre vai procurar se preencher de alguma maneira, né? Sim. E aí o que que piora o relacionamento? O homem maltrata ela. Ela quer ficar com aquele homem, ela tem necessidade emocional daquela figura masculina. Então ela se doa mais ainda. Quanto mais ela se doa, mais coisas negativas para ela faz, né? Ela cada vez dá mais. Então, para ele, tá muito fácil. Sim. Só que isso é uma relação muito doentia e nenhum dos dois percebe. Pela Um falta. alimenta o outro. Um alimenta o outro. E aí, pela falta de autoconhecimento, só aumenta o problema. E aí chega no ponto que acabam se separando. Sim. Não dá mais certo, não é? Não Fica insustentável. fica assim, né? insustentável. Exatamente. Ela busca muito uma coisa dele, não vai conseguir dar mesmo. E ele também Sim. já não está recebendo aquilo que recebia antes e deu, né? Uhum. Aí acaba, né? Sim. E hoje em dia as mulheres têm esperado um pouco menos esses homens. Graças a Deus. Têm esperado menos. Elas sofrem. Aí tem, como a sociedade hoje em dia cobra uma individualidade das pessoas, né? Que cada um seja ela própria. Então, ela cansa de esperar por esse homem. E aí procura terapia, procura curso, procura livros. E quando vê, E ela começa a entender isso que tá falando, né? Que ela vai sim, encontrar dentro dela o que ela tava buscando lá fora. sim. E daí ela não precisa mais dele. Ela percebe que ela não precisa mais dele. Sim. E aí ela segue em frente. Até que daqui a pouco ela vai encontrar alguém legal lá no fundo, mais Sim, pra frente, sim. que não é abusivo, nem nada assim, né? E a gente vê muito isso, né? A pessoa falar dedo podre, né? Sim. Mas é muito isso, assim. É dedo podre, mas onde é que tu tá indo buscar um relacionamento? Pô, eu vou sempre lá no mesmo lugar, lá que é uma Sim. festa que eu vou, que só vai a galera desse tipo de gente, Sim, assim, né? sim. Vai se envolver sempre com o mesmo pessoal. Vai ficar sempre nesse ciclo, né? Não adianta, se não mudar o ambiente, ele não muda. Ela tem que mudar. Ela tem que mudar. Porque se ela não mudar, ela só vai procurar o mesmo tipo de homem. É a mesma coisa o fumante querer parar de fumar convivendo com vários fumantes juntos, né? Não. Então deixa de andar com essas pessoas, de repente Sim. já vai ser. Começa a andar com pessoas que não fumam, por exemplo. Sim. Já muda a tua visão, né? Então não é que tu tá escolhendo uma pessoa, sempre eu escolho a pessoa errada. Parece que é legal, mas não é uma pessoa legal, né? E isso a gente vê, assim, no teu curso ali, por exemplo, que tu fala muito sobre isso, né? E esse exemplo que tu citou da tua paciente aqui, ela começou a criar nela essa identificação, né? Mudou a visão que ela tinha dela mesma, né? Claro, o marido é o mesmo, a fala é a mesma, ela que encara diferente. Sim. Porque assim, ter a consciência que ela tem mais idade, que ela carregou filhos que dentro dela, que ela se esforça, ela tá fazendo o que pode melhorar para a saúde dela, né? E o corpo vai ter coisas que não, Não né? tem o que fazer, Não né? tem o que fazer. Se ela ficar sempre se exigindo, né? Sim, Ela vai acabar sempre frustrada, né? sim, É muito também sobre a expectativa, né? A gente sempre cria uma expectativa, né? Não deveria criar tanta expectativa Sim. assim em relação a si mesmo às vezes, né? Mas muito em relação aos outros que a gente não tem como controlar, assim, né? Então a pessoa não me deu bom dia do jeito que eu gosto. A pessoa não me beijou diferente, eu gostaria que me beijasse diferente. A pessoa não fez
a janta como eu gostaria que fizesse, uma janta romântica, né? A pessoa não é carinhosa do jeito, né? E aí ela vai sempre se frustrando, com E base no que ela pensa aí, só, né? e aí que entra o diálogo, Exatamente. né? Tudo Entendeu, conversado. entendeu o outro também, né? Aham, E tudo. ver se não é, não, tu é assim, eu sou assim, não, então pra mim não serve. E a mulher tem muito disso, né? A mulher sempre acha que o marido tem que adivinhar o que ela. É, Eu sempre pergunto para minhas alunas, para as minhas pacientes. Tu falou para ele, tá? Tu tá me dizendo isso aqui que tu não, queria mas de ele tal tinha e que teu jeito. saber, ele tinha que Ele saber. tinha que saber, mas meu Deus do céu, pelo que eu sei, quem ganha na hora da formatura uma bola de cristal é a psicóloga. É verdade, a pessoa acha que o outro tá na mesma frequência de pensamento ali, Não né? é assim. Vai conseguir ler a tua mente, assim, Aham, às vezes, né? aham. Até porque existe vários memes e piadas que a mulher quando diz não é sim, quando ela diz sim é não, né? Já passa uma ideia totalmente contrária, como é que o pobre do marido, o namorado, vai adivinhar o que que ela quer. Sim, é aquela pergunta assim, né? Eu tô gorda, aí, pô, tem duas respostas, sim ou não. Se tu disser que não, ela vai dizer, tu tá mentindo, eu tô gorda. Se disser que sim, é pior ainda, né? Que Sim, daí tu tá me esculachando, tu não valorizando. aham, Mas se tu diz que não também, então é muito de quem pergunta. Ela que tá claro, incomodada com alguma claro. coisa, e aí ela tá te perguntando só pra afirmar o que ela acha, O né? que ela Então, acha, no fundo, a exatamente. resposta é, ela se sente gorda, na verdade, Uhum, e isso incomoda ela. uhum, Não que isso seja um problema, mas isso incomoda sim. ela de alguma maneira. E ela só quer que tu fale ali pela qualquer coisa que tu fale, não tem resposta certa mais, né? Uhum. Eu tô bonita, eu tô, né? A pergunta é assim, pô, o que você vai dizer? Tu vai dizer não ou sim? Eu espero que tu seja sincero. Aí é difícil, Aí né? é A difícil. sinceridade, às vezes, a Aham. pessoa se incomoda Ah, com isso se também, né? incomoda, né? Então nem pergunta. Então nem pergunta, exatamente. E esse curso que tu faz online, né? Esse curso, né? Tá falando das mulheres, assim, né? Sim, sim. Tu abre turmas assim, ou é um curso que a pessoa compra uma mentoria, como é que ele é? Eu tenho vários cursos. Tem uma mentoria que eu faço online, ao vivo, e que eu tô bem interessada em fazer presencial. Bem, bem interessada. A gente já tinha conversado assim muito lá no Sim, início da Super um Bem, né? tempão, né? E na verdade eu pensava mais no Descobrindo o Melhor de Mim, que é o meu carro-chefe. Esse é um curso gravado que são 30 aulas e ele tá sempre com um carrinho aberto, né? Sim. Então a pessoa pode me chamar no direct ou na própria bio ali, tem o link. Mas geralmente eu gosto que me chame no direct, que daí eu já converso, já esclareço bastante coisa. Eu gosto que a pessoa compre o curso sabendo Que ela vai ter o lá. que ela vai ter lá. E esse é o Descobrindo o Melhor de Mim, que foi o primeiro que eu gravei. Então são 30 aulas gravadas. Aulas curtas, né? Porque o povo tá sempre Sim, tem que correndo, consumir rápido, né? tem que consumir rápido. E uma da. Esse curso, a primeira vez que eu dei ele no ao vivo, pelo Zoom. E o maior problema que eu tinha era a questão de que ele era 1 hora e meia, mais ou menos. E foi bem na pandemia, então o pessoal tava com. Ou tinha algum parente com Covid em casa que tinha que estar cuidando, ou então ela própria estava com Covid, não tinha cabeça para assistir. Então eu resolvi fazer gravado. Assiste na hora que quiser, né? Assiste a hora que quiser. São aulas bem curtas, né? Porque eram 10 aulas. Eu dividi elas em aulas curtas para a pessoa poder assistir todo dia aquele pouquinho de aula. Tem aula de 7, 10, 12, 18, 20, 21 tiquinho, assim, É focado em mulheres esse. em mulheres. Sim. Uhum. E aí tem a mentoria, que essa eu faço ao vivo ainda.
Aí tem o Feitos Um Pro Outro, que é um curso de casal. Já vendi para casais, já vendi para homens e já vendi para mulheres, Pra né? entender o Para relacionamento mesmo. entender um relacionamto. E por que que eu pus esse nome Feitos Um Pro Outro? Porque parece assim bem romantizado, né? Mas foi engraçado, eu tava com o curso pronto, todos os slides prontos. Eu tava na frente do computador com o Canva aberto para começar a gravar e eu não sabia que nome pôr. Bem na hora, não. E aí eu me dei conta de uma coisa. E isso foi assim muito relacionamento do meu marido e eu. O meu marido é aquele gauchão, assim, Sim. bem Mais fechado, assim, né? é fechado e quando abre a boca é porque tá brabo. Sim. E Bem de curto e grosso, né? Gaúcho curto e grosso. e grosso, de faca na bota. E da fronteira, assim. E, e eu, como eu falei antes, filha de um casal que era doente por ter uma menina. Tive 4 irmãos, um faleceu, eu nem conheci. Então, assim, eu era mimada pela minha mãe, pelo meu pai no início, antes dele ter problema com bebida. E os meus irmãos, nossa, se até hoje, né, me mimam. Então eu era muito delicada, tudo me machucava, tudo doía, tinha que ser assim, era princesinha, né? Então eu fui acostumada com excesso de amor. Sim. E tudo que é excesso, mesmo que seja uma coisa considerada positiva, faz mal, né? A gente criou aquelas barreiras necessárias, assim. Claro. E então eu era pura delicadeza. E ele daquele jeitão dele. Então, nós fomos totalmente feitos um pro outro, Os né? opostos que se atraíram, né? Então Os assim, opostos se atraem. ele ficou um pouco mais zen, né? Mais educado, um pouco mais calmo, prestando atenção às vezes no que Ó, fala, aprendeu, né? então. Aham. E eu deixei de ser aquela bonequinha, né? Me pus mais na vida e hoje estou aqui, né? Tenho os meus cursos e ajudo outras mulheres que muitas vezes são como eu fui, né? Sim. Muito delicada, esperando muito do outro, né? Porque eu recebi muito. E então, Engraçado, né? São duas coisas diferentes, né? Tem aquela mulher que recebeu pouco, né? Mas também uhum, receber muito, ela te cria uma também, pessoa mais frágil, aham, assim, né? aham, O equilíbrio seria o ideal, claro, mas claro, como a gente não pode mexer no passado, né? A gente aham. pode fazer no presente, Eu né? me lembro a minha mãe pedindo para os meus irmãos me alcançar as coisas, fazer as coisas para Buscar o mim. copo d'água, né? Aham, e principalmente coisa alta, né? Coisas na altura, então daí Deus o livre. Daí eu não Faziam pegava, tudo. porque daí eu, né, o tamanho não ajudava. E aí eles brigavam. Tinha um deles que é o mais calmo de todos, mas de vez em quando ele se irritava. Deixa essa guria fazer as coisas. Então, assim, nós, né, eu e meu marido, nós fomos muito feitos um pro outro, né? Que quando tem que ter mais serenidade, analisar mais as coisas, é comigo e quando precisa ir, não ter medo e se pôr na vida, é com ele. É com ele. Então os dois se ajudaram, né? Os dois evoluíram ali, Claro. juntou com a psicologia agora. Sim, Então esse sim. pacote da vida aí que Uhum, te traz até aqui, né? Com essa ideia uhum. do relacionamento, né? Que tu Sim, tens, né? sim, É muito legal, assim, eu vejo que muitas mulheres se transformam, assim, né? Quando buscam o autoconhecimento, né? sim, E saem dessa bolha, assim, às vezes de proteção, às vezes é uma bolha que é uma prisão, né? Que elas estão mal ali sim, dentro, né? sim, E buscam o seu caminho, né? Conseguir por elas mesmas e sem esperar que alguém vai dar alguma coisa, sem esperar que o homem vai
ajudar ela de alguma maneira, ou vai dar o amor que ela quer, né? E é interessante, né? Falando exatamente do contrário do meu caso, eu tinha uma aluna que ela é a mais velha, e então o pai tinha um comércio, ela trabalhava no comércio com o pai dela. E ela queria implementar algumas coisas e o pai via ela como uma mulher, uma menina, né? Não dava créditos, não Sim. valorizava ela como deveria, né? E muitas vezes ele dizia assim: tu tem que usar calça, Sim, no sentido que tem que ser como um homem, assim, tem que né? ser como um homem para tu querer mandar aqui. Então, assim, essa voz ela escutou a vida inteira, mesmo depois de sair de casa, até que chegou um momento que ele mandou ela sair de casa. Então, ela teve que pôr as calças para seguir na vida dela. Ela era muito novinha, ela teve que se sustentar sozinha. E aquilo foi muito duro, né, para ela. E ela tem o marido, hoje ela é casada, e ela tem muitos, né, teve muitos problemas com o marido dela, porque a criação dele era exatamente como a do pai dela, né? Sim. Que quem tem que mandar é o homem, que ele que tem que trazer o dinheiro para casa, e ela ganha bem, ganha mais que ele. Então, meu Deus, era muito problema. Vai só somando uma coisa na outra. Ai, só somando. E ela fez o curso e fez muitas mudanças, né? Evoluiu bastante. Evoluiu bastante. E ela era uma pessoa que tinha muito medo de fazer o curso e se separar. Porque apesar de tudo, ela, claro, ela queria aquele pai que ela teve que deixar. Já conheci o marido que tem, né? E aí ela imaginou assim que ela ia evoluir, ia se transformar e ia acabar se separando. E na verdade foi exatamente o contrário. Foi quando ela entendeu a bagagem dela, ela entendeu a bagagem do marido, simbolicamente tirou aquela calça, né? Sim. E começou a deixar que ele cuidasse dela. Muitas vezes é isso, né? A pessoa não entende a bagagem que o outro tem, né? Uhum, A história de vida, as sim. coisas que ela já passou, né? E ela acaba se incomodando com o passado da pessoa, às vezes, né? E aí torna aquele passado um fantasma no presente, né? Sim, E aí ela, sim, ela vira um quer remoer as fantasma. coisas que Aham. aconteceram lá atrás. De repente nem foi no relacionamento deles, mas relacionamentos passados. Ah, mas isso tal coisa. Uhum. Então fica remoendo coisas e Sim. acaba estragando o teu relacionamento atual, né? Aham. Lua, a gente tá chegando no finalzinho, mas Já é. no finalzinho a gente É tem umas mesmo? perguntas que mandaram no nosso Tá. Instagram. Ai, vamos lá. Então o pessoal mandou hoje ali nos stories. E aí quem tá assistindo aqui pelo Instagram, agora a gente vai interromper a live. Depois vai estar disponível no nosso canal o vídeo completo com a resposta dessas perguntas. Então agora nós encerramos aqui no nosso Insta. Deixa eu ver aqui a caixinha de perguntas. Aqui. Ó, tem uma pergunta que mandaram aqui. Meu namorado me cobra por eu não ter feito faculdade. Agora estou pensando em fazer, mas fico na dúvida se é por ele ou por mim. Isso é algo que ela tem que pensar, né? Porque é uma resposta que só ela mesma vai ter que se dar. Sim, E o que eu aconselharia é ela pensar em o que ela gostaria de fazer.
e começar. Você dá Correr atrás do que ela acha que é o certo, né? ir de encontro do que ela acha que é o certo. E quem sabe ela vai amar aquilo ali, né, e vai ser algo positivo. Outra pergunta bem interessante, bem inusitada aqui, né? A gente estava falando da diferença no casal, assim, né? Uhum. Então, uma pergunta aqui, relacionamento entre borderline e psicopata. Quais as chances de acontecer uma tragédia? Acho que Grande. ela quis dizer que são bem extremos, assim, né? O psicopata é a Aham, pessoa mais fria e o aham, borderline aham. mais explosivo, Mais né? explosivo e bem se utiliza da emoção do momento, né? Ah, isso aí é gente com muita força emocional, né? Então, é ela que se cuide. Tem muita chance de acontecer essa tragédia, né? Que Aham. seja pelo menos o término do casal, só isso, né? Sim, sim. E outra pergunta aqui que mandaram, tem outra mais duas, mas a gente não vai ter muito tempo. Vou te dar mais tempo para responder essa, que é bem interessante. Que é justamente aquilo se existe um segredo, né, para manter um relacionamento, para ter um relacionamento duradouro, né? São vários, né? Depende muito de cada pessoa. Eu acredito que além do amor, porque a paixão é algo que muda, termina muito rápido, né? Mas o respeito, né? O se conhecer, cada um se conhecer a si mesmo e conhecer o outro. O diálogo é imprescindível, né? Imprescindível. Ai, eu tô lendo um livro que eu tô amando, e cabe muito ao casal, que são pensamentos toltecas. Tem 4 pensamentos. Eu não tô com o livro aí, mas eu tô eu tô dica aqui no de meu livro, celular. dica de livro o pessoal adora, né? É pensamento tolteca, muito legal. Eu vi alguma coisa sobre isso também. É muito legal. Seja impecável com a sua palavra. Então, né, a comunicação. A comunicação é importante. Nunca levar para o lado pessoal, né? Que daí entra o exemplo daquela minha primeira paciente lá que eu falei. Sim. Achar que é tudo sobre ela, né? Que o mundo gira ao seu redor. Meu Deus, se o marido não tá gostando de parte do corpo dela, o que importa é ela saber de tudo que ela já passou para ter aquele corpo, né? Não tirar conclusões, né? Que isso também tem tudo a ver com diálogo. Sem entender o outro, né? Tu entender o outro e dar o melhor de si. Que eu acho que ainda dá até pra gente trazer pro exemplo daquela minha primeira paciente, né? Ela sabe que ela tá dando o melhor dela. E é o que basta. Se E é o que não tá basta. dando certo, paciência, né? É, O meu melhor eu tô fazendo, né? claro, porque tu fica tranquila, né? Sim. O que eu preciso fazer, eu tô fazendo. O que eu consigo fazer, eu tô fazendo. E o amor próprio é muito importante. Porque se tu não tá bem contigo, não tem relacionamento que dê certo. Não só relacionamento com o casal, mas como um todo, né? Como um todo. Trabalho, com os filhos, com Aham. qualquer forma de relacionamento vai ser um problema, né? Sim, porque se o chefe olha de olho torto porque chegou azedo, porque teve problema em casa, ela vai achar que é pra ela. Que é só com ela, né? É. E não tem nada a ver com a Sim. vida dela, né? É o jeito que ela interpreta as coisas, né? Claro, claro. Muito legal, Lu. Obrigado pela tua participação aqui no Eu que agradeço. Super Bem Podcast. Foi muito legal. Acho que teve muitas sacadas aí pro pessoal, né, entender mais sobre o relacionamento, né? Buscar ajuda, né? Quando é necessário ali com um psicólogo, né? Com um especialista que já estudou, já passou por muita coisa na vida para chegar Sim. até esse momento, né? A gente vai deixar o link do teu curso também na descrição Joia. aqui do Tá. YouTube. Se quem tiver interesse ali para Tá conhecer bom. um pouquinho mais, Tá teu bom. Instagram também para o pessoal conhecer, né? Tá joia. E convidamos a todos, então,
a conhecer o Instagram da Lu. E aguarde que em breve vai ser o terceiro episódio do Super Bem Podcast. Já estamos alinhando com a profissional. Vai ser bem interessante também. Obrigado pela participação de todos. Obrigada, Matheus. Obrigada, pessoal. E até a próxima, né? Até a próxima, então. Valeu. Tá bom. Tchau.